Louvo a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa dele. Obrigado, minha irmã. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Roberto. Estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto esses dias. Desde o convite, temos tido essa oportunidade de conversar um pouco mais. Eu quero louvar a Deus pela vida dele. Pastora que estou conhecendo aqui hoje. Que Deus abençoe, é uma honra para mim. E toda essa igreja linda, abençoada, que Deus tem nos dado a honra de conhecer. Louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar na casa do Senhor. E é sempre bom podermos nos reunirmos para falar de Jesus, para exaltar seu santo nome, para bendizer a Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Quero convidar você a ler Salmos 34, verso 8. E enquanto você procura, eu já quero me antecipar. Se o pastor deixar eu fazer um merchan aqui do curso, pode, pastor? Vai na lata, assim. E nós estamos agora para o dia 6 e 8 de março, iniciando um seminário, um curso de base teológica, um curso intensivo de 6 meses. E nós estaremos ministrando aqui em Vitória da Conquista. Nós já tivemos um outro seminário maior de 2 anos, que foi finalizado em 2018. Chegamos a iniciar em 2020, mas aí veio a pandemia e a gente parou tudo. Então, como os tempos não estão dando para a gente fazer coisas a longo prazo, para não correr o risco de que a gente... Aleluia. Pronto. Só regula aí para nós. Para não corrermos o risco de começar e não continuar, a gente vai trazer esse seminário com apenas 6 meses, um curso intensivo, e por um preço que chega a ser vergonhoso, que é o valor de R$30 por mês. Preço mínimo, tendo como intuito nesse momento incentivar a todos a participarem. E depois procura seu pastor, e se ele te abençoar para isso, se você quiser, esteja lá com a gente. A gente vai ter versão presencial às segundas à noite e também uma versão online aos sábados à tarde para aqueles que não podem estar na presencial. Podendo estar, tá bom? Eu dou... Pronto. Podendo estar na presencial, te convido a priorizar a presencial, porque eu acho que o aproveitamento ele se torna muito maior. Tá bom? Então estuda com a gente. Deus já tem nos dado a oportunidade de ministrar em diversos seminários. Já tivemos o nosso próprio seminário aqui. E agora trazendo de novo esse seminário, que há alguns dias, alguns meses, algumas pessoas já têm pedido para nós. E as vagas, infelizmente, já estão quase no fim. A gente está com espaço limitado. E tanto o online quanto o presencial já estão com as últimas vagas. Tá bom? Eu vou deixar depois um cartaz com o pastor, mandei para ele no zap, eu vou deixar um cartaz que eu esqueci lá no carro, que aí tem um telefone, tem a grade curricular, tudo certinho para você que interessa participar conosco. Amém? Salmos 34, verso 8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Você pode ler comigo? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Toma o seu assento, deixa o teu espírito de pé. Vamos falar um pouquinho de Jesus. Queridos, esse texto ele desperta uma pergunta. E eu quero já iniciar fazendo ela a você.
e te perguntando: você já experimentou de Jesus? Você já provou o sabor dele? Porque às vezes a gente está na igreja, pastor, tem crente de 30, de 40 anos, que ele não conhece nem o cheiro do mestre. Se o Espírito tocar, arriscar dele bater a mão e expulsar, achando que é mosquito. Porque ele não tem sensibilidade para interpretar ou entender quando é o seu mestre aproximando. E o salmista, nesse salmo, ele é muito feliz, em um pequeno verso. Ele vai nos fazer um convite que na verdade é uma ordenança. E quando ele fala de provar e ver que o Senhor é bom, ele não fala como no sentido de Malaquias 3,10, que fora lido aqui, quando lá diz: depois disso, fazei prova de mim, num tom de desafio, num tom de, olha, pode me cobrar essa promessa que eu te fiz. Quando o salmista nos convida a provar de Deus aqui, não tem o mesmo sentido de Malaquias 3,10. Quando o salmista fala em Salmos 34, verso 8, para provarmos e vermos que o Senhor é bom, ele está falando de experimentar de Deus. Ele está dizendo: olha, experimente de Deus, saboreie Deus. Poxa, pastor, saborear? Sim, saboreie. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Coma dele. Ele disse que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas não é só ir lá e comer da ceia, porque às vezes você está fazendo isso sem nem entender o que você está fazendo. Eu falo de você experimentar uma vida de intimidade com Deus, que vai permitir você sentir Deus na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, na tua escola, na rua por onde você anda, no ônibus que você pega. Você viver uma vida de intimidade com Deus, onde os limites geográficos, circunstanciais, mercantilistas já não são mais limites, já não são mais barreiras para você. Nós enfrentamos uma série de limitações como seres humanos. A primeira limitação que a gente enfrenta é a limitação geográfica, e ela é terrível quando aplicada na vida de intimidade com Deus. Ela é terrível quando aplicada numa vida de intimidade, de vivência com o Senhor, onde eu estabeleço lugares onde eu vou ter uma experiência com Deus. Não é porque quando eu estou na igreja eu sinto a unção de forma sobrenatural, mas quando eu saio daqui, eu chego em casa e aí eu vou assistir o Big Brother, eu vou assistir novela, eu vou assistir isso, e é como se aqui fosse o lugar de adorar e a nossa casa fosse o altar de Baal. Quando a gente olha para Elias, no desafio que ele faz aos profetas de Baal e de Azera lá no Monte Carmelo, você vai encontrar um cenário que Elias vai descrever assim. Ele diz: naqueles dias as pessoas andavam em duplo pensamento. O que ele está dizendo? Elas tinham ânimo para adoração. Dava 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, irmão, estava todo mundo adorando. Dava 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, estava todo mundo na porta do templo orando. Mas quando dava outros horários, saiu dali no intervalo de 10 da manhã, 11 da manhã, de 1 da tarde, de 2 da tarde, as pessoas estavam no altar de Baal. Porque elas entendiam que a adoração, ela primeiro era geográfica, só poderia acontecer no templo. Foi esse mesmo pensamento que levou Jonas a entrar no fundo de um navio, num porão de um navio, e tentar fugir para Tarsis, porque eles entendiam que Deus só estava em Israel, que Deus só estava em Jerusalém, e especificamente dentro do templo de Jerusalém. Mas quando você quebra a barreira geográfica, você se torna apto dentro de você mesmo, a partir do entendimento que você alcança da onipresença de Deus, você começa a sentir Deus em lugares improváveis, em lugares até questionáveis. Você começa a ouvir ao Senhor em lugares onde todo mundo está dizendo: não, ali há um peso espiritual. Você diz: eu estava lá, mas o Espírito Santo estava comigo. Você vai entrar dentro de ambientes onde só o diabo fala, e Deus vai falar com você. Porque você já não está mais limitado pela barreira geográfica, você está começando a ter uma vivência com Deus, que expande a barreira, a limitação geográfica, e você começa a sair daqui, levando a carga de unção que você recebe, levando ela pela rua, levando ela pela praça, pela quadra, pelo bairro, por onde quer que você anda. Eu costumo comparar a ideia de igreja, e eu falo que a gente tem crente que ele tem uma bateria, tem crente que ele tem uma tomada.
A gente chega na porta da igreja, a gente liga a nossa tomadinha e aí a gente entra cheio do Espírito Santo. É glória a Deus, aleluia, a gente grita, a gente chora, a gente passa a profecia, saiu do culto, desligou a tomada, pronto, acabou. Mas tem aquele outro crente que ele é mais ousado, pastor, ele tem uma bateria. E ele não aproveita o horário de culto para poder ligar na tomada, ele aproveita o horário de culto para carregar a bateria. E quando a gente entende isso, você usa esse horário de culto, esse ambiente de adoração que a gente propicia aqui, para você poder se aproximar de Deus, para carregar a sua bateria espiritual, para você usar até o próximo culto. E quando isso acontece, para quem consegue compreender isso, você vai andar na rua e demônios vão desviar do caminho, porque eles, quando olhar para você, vê a presença do Espírito Santo. Quando ele olhar para você, ele vê a presença do Espírito Santo. A segunda barreira que a gente enfrenta é a barreira circunstancial. A limitação circunstancial ela é terrível, por quê? Porque ela nos leva a adorar de acordo com a circunstância. O crente que adora circunstancialmente, normalmente ele vai dizer, olha, hoje eu não estou bem para adorar. Hoje eu não estou bem para cantar, hoje eu não estou bem para orar, eu não estava bem para ir para o culto. Porque ele adora a Deus de acordo com a circunstância. Sabe que a circunstância está proporcionando um momento de alegria para ele, ele vai adorar. Se a circunstância está trazendo tristeza, ele abandona a adoração. A gente esquece de princípios. Como aquele louvor que a gente canta e nem sabe que foi o apóstolo Paulo que fez, e está lá em Romanos do 11, do 11, 33 ao 36, que diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem, pois, deu alguma coisa ao Senhor, primeiramente, para que possa receber dele algo? Ninguém deu. Então é tudo dele, vem dele, deve ser julgado por causa dele e retornar para ele. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te deve nada. Irmão, Jesus não veio na terra para eu ser rico, para eu ser abençoado. Jesus veio na terra para eu ser salvo. Ele já garantiu a nossa salvação, e isso ele nos deu de graça, isso ele nos deu, não custou de graça, custou algo, mas ele pagou, chegou para mim de graça e por meio da graça. Mas fora disso, tudo que a gente recebe é brinde, é o extra de Deus. É aquela vara de Arão que Moisés falou assim, olha, de manhã o que foi escolhido, a vara vai florescer, mas de manhã a vara de Arão tinha flores e tinha amêndoa, porque Deus sempre vai te dar algo mais. Ele tem a obrigação de fazer, pastor, ele tem a obrigação de colocar amêndoa na vara de Arão? Não, o trato foi florescer, mas Deus tem prazer em dar algo mais, Deus tem prazer em abençoar com mais. O problema é que a gente pega esse algo mais de Deus e a gente usa contra ele. A gente pega algo mais de Deus e a gente usa para se afastar dele, de modo que no dia que ele resolve não fazer o algo mais, a circunstância aperta. E aí a gente diz, não, hoje eu não estou bem para adorar. Não, hoje eu não quero porque eu não estou com vontade, pastor. Eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem. Irmão, você não tem que se sentir bem para adorar. Você tem que entender que você está louvando alguém que te ama, que cuida de você e que mesmo nessa adversidade ele não te abandona. A adoração não tem a ver comigo, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu canto bem, se eu canto mal. A adoração tem a ver com aquele que vai receber. E eu estando bem, eu estando mal, ele merece. Eu estando gostando ou não gostando, ele merece. Eu querendo ou não querendo, ele merece. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, a primeira barreira que eu preciso quebrar é geográfica. Segunda barreira que eu preciso quebrar, a limitação circunstancial. Quando Jesus nos prometeu a paz em João 14, ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Ele está dizendo, a minha é diferente. Por que a paz de Jesus é diferente? Porque ela flui de dentro para fora, a paz do mundo é de fora para dentro. A paz do mundo precisa que os fatores externos propiciem uma paz interior em que eu estou guardado. Por quê? Porque a segurança humana me garantiu uma paz para dormir. Não, eu vou dormir tranquilo, por quê? Porque eu consegui finalmente colocar a cerca elétrica, o alarme, tudo isso é necessário, irmão, foi necessário nesses dias. Mas a tua paz não pode depender disso. A tua paz tem que fluir de dentro para fora, estando num ambiente seguro humanamente, ou num ambiente inseguro, estando no lugar mais guardado pela polícia, ou estando no topo de um morro do Rio de Janeiro,
janeiro. Você precisa entender que o teu Deus te guarda, te protege, que o teu Deus vai cuidar de você. Aleluia. A tua paz não pode depender da circunstância. Porque se a tua paz depender da circunstância, o primeiro diagnóstico que o médico tiver, você entra em depressão. Se a tua paz depender da circunstância, qualquer palavra que alguém te disser vai ser suficiente para acabar com a tua vida, vai ser suficiente para acabar com o teu dia, vai ser suficiente para você não querer mais saber de nada, para você abandonar Jesus. Mas o salmista volta no Salmo 34, verso 8, ele está dizendo: experimente de Deus, comece a saborear de Deus. O que o salmista está dizendo? Se aproxime de um jeito tão próximo que você vai conseguir sentir o cheiro dele, o sabor dele. E quando isso acontecer, o salmista faz uma promessa, ele diz: você vai descobrir que Ele é bom. Aleluia. Quando você se aproxima dele assim, você descobre que Ele é bom. Não é isso que está escrito ali? Provai e vede que o Senhor é bom. Por que a bondade de Deus parece distante para nós? Porque nós não conseguimos experimentar dele, nós não conseguimos nos aproximar dele, nós não conseguimos saborear dele. A gente fica servindo a Deus distante porque a gente olha para o céu e a gente imagina um Deus tão grande, mas tão longe, pastor, que ele não vai ser capaz de ouvir minha oração. Não, ele tem tanta coisa para fazer, não é assim que o deísmo ensina? Olha, ele tem tanta coisa para fazer que ele não vai ficar preocupado com a minha dor de cabeça, ele não vai ficar preocupado com minha unha encravada, ele não vai ficar preocupado, o inimigo vai colocando isso em sua cabeça para te afastar da oração. Mas quando você entende que o teu Deus, ele mora dentro de você, e antes que você abra a tua boca, ele já sondou o teu coração e já trabalha por você, meu irmão. Você não vai viver desesperado, você não vai viver preocupado, você não vai viver achando que as coisas vão se acabar, porque em meio a circunstâncias adversas, em meio a circunstâncias ruins, quando tudo der errado, alguém vai dizer: agora acabou. Você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar para solucionar minha causa. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu Redentor vive. Quando a gente vai para Abacuque, Abacuque ele passa por 3 fases espirituais. Capítulos 1, 2 e 3 de Abacuque são 3 crentes diferentes. Abacuque ele vai sofrendo mutações. Porque parece que o cara que escreve o capítulo 1 não pode ser o mesmo que escreveu o capítulo 3. Não faz sentido. Ele começa dizendo: até quando, Senhor? Até quando tu vai ver o pecado? Até quando tu vai tolerar e não mata todo mundo? Abacuque é o crente vingador. Parece que ele inspirou meio mundo de hino nos nossos dias. Até quando o Senhor não vai lá, e o Senhor não pega, e o Senhor não pisa? Olha, o Senhor tocou no ungido. Olha, o Senhor tocou em mim, falou de mim, dobra a língua, Senhor. Abacuque é aquele que ele quer que Deus acabe com todo mundo, pastor. Só que aí Deus dá a Abacuque um negócio que ele não sabia o quanto era pesado receber. E no meio do capítulo 1, e vai se fortalecendo no capítulo 2, Deus aparece a Abacuque e começa a dizer em outras palavras: Abacuque, eu vou atender a tua oração, eu vou matar todo mundo. Abacuque, você me pediu, tranquilo, Abacuque, pode deixar, eu vou proferir. O Senhor profere 9 ais, ai de quem fez isso, ai de quem fez aquilo. Tudo que Abacuque chorar, Deus disse: pode ficar tranquilo, Abacuque, eu vou passar a rasteira, mas eu vou sair matando. E aí Abacuque se dá conta de que ele orou e fez besteira. Abacuque toma para si a responsabilidade daquilo e ele começa a preocupar-se, dizendo: é culpa minha, foi eu que mandei Deus fazer. E mal ele sabia, e ele ainda iria aprender, e antes de acabar o capítulo 3 ele entende que Deus não é pistoleiro de ninguém, que Deus não trabalha para ninguém. Não, que não é porque eu dobrei o joelho e mandei Deus matar quem me feriu que Deus vai sair matando. Não, Deus não trabalha para mim, meu irmão. Sou eu que sou servo dele. Não é possível contratar Deus como pistoleiro, não funciona. Ele não aceita o serviço. Você pode triplicar a oferta, ele vai recusar. E Deus faz Abacuque entender isso. Deus fala: não, Abacuque, fica tranquilo, não é culpa sua, não, eu já ia fazer. Você só orou porque você é muito agoniado. Eu quis te dar um pouquinho você entendeu o peso que você está orando. Deus começa a dizer: agora que você entendeu que é por causa dos pecados dele, deixa eu te dizer o que vai fazer com a nação. Os caldeus vão entrar, vão destruir tudo, Abacuque, vão acabar tudo, vão roubar todos os animais, vão levar todo o ouro, vai levar o povo escravo. E Deus começa a descrever para Abacuque um cenário, meu irmão, que vai destruir todo Judá. E Abacuque ele começa o capítulo 3, e bom seria que as pessoas lessem o versículo 1 e 2 com mais calma,
porque a gente pegou só um trecho do versículo 2 e ficou com ele, aviva, Senhor, a tua obra, e a gente sai pregando aquele negócio sem nem entender o que está falando. Mas no versículo 1 ele começa dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e tive medo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a gente. No verso 1, a oração do profeta Abacuque sobre Signote. E ele vai orar assim, eu vou começar o versículo 2 dizendo assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Eu ouvi a tua palavra, Senhor, e eu tive medo. Ele está dizendo que o Senhor falou foi muito forte. Então ele vai fazer um outro clamor. Ele muda a oração que ele fez no capítulo 1. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe qual é o avivamento que Abacuque pede aqui, irmão? Não é um avivamento de unção para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Não faria nem sentido. O povo estava tudo desviado, pastor. Como é que Abacuque ia pedir um derramar de unção? Quando ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, se você pegar no original ali, ele está dizendo: Senhor, restaura o seu povo e traz de volta a um estado original. Traz de volta ao estado original, ao lugar de onde nunca deveriam ter saído. É o que Abacuque está pedindo ali. Ele diz: no meio dos anos faze-a conhecida, ou seja, torna esse povo conhecido pela transformação que o Senhor há de fazer. E aí ele continua orando, dizendo: na tua ira. O final do versículo concretiza tudo que eu estou te dizendo aqui. Ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. E ele começa a falar esse salmo, é um salmo, na verdade, Abacuque 3. E ele começa a lembrar ao Senhor de todas as vezes que o Senhor se irou contra o seu povo, e das vezes que o Senhor teve misericórdia. Mas o Senhor vai fazer Abacuque entender que não vai mudar, que o Senhor de fato vai fazer cumprir tudo aquilo, que a terra vai passar por todos aqueles desvaneios. Então no versículo 17, Abacuque vai falar uma coisa linda, maravilhosa. Vai dizer: porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas asmalhadas sejam arrebatadas nos currais, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o meu Deus, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aí ele dedica para o cantor mor. Abacuque está dizendo: Senhor, primeira coisa que eu entendi, o Senhor não vai fazer porque eu pedi, porque o Senhor não atende esse tipo de oração. Segunda coisa que eu entendi, o Senhor vai fazer, independente da minha vontade, o Senhor vai fazer. Terceira coisa, vai acabar tudo. Então ele resolve acrescentar algo. Ele diz: Senhor, eu entendi que vai ser tudo destruído, mas eu decidi que ainda que tudo isso aconteça, ainda que tudo se acabe, ainda que tudo seja destruído, eu vou continuar me alegrando no Senhor, eu vou continuar confiando no Senhor. Aleluias. Sabe o que é isso aqui? O homem afoito que começa a escrever no capítulo 1 dizendo: até quando o Senhor vai tolerar, até quando o Senhor não mata, até quando o Senhor não vinga, até quando o Senhor isso, até quando o Senhor aquilo outro. De repente ele entende. E ele conhece Deus, e coisa gostosa é crente que conhece Deus, irmão. Porque quando a gente conhece o Senhor, a gente ganha uma paz que excede todo entendimento, como Paulo escreveu aos Filipenses. A gente ganha uma paz que vai além da inteligência humana, uma paz que não precisa de uma circunstância que favoreça ele. E quando a gente ganha essa paz, você entende que você não precisa esperar a cura para ter paz, para ser feliz. Você não precisa esperar um emprego para viver com um sorriso no rosto. Você não precisa esperar ter com a despensa cheia para dar glória a Deus. Você não precisa esperar tudo convergir a favor de você para você glorificar. Não, você começa a glorificar por quem Ele é, pelo que Ele faz. Você começa a glorificar porque entende o tamanho do teu Deus. Aleluia. Se a gente crê no que está vendo, já não é fé. Eu preciso crer no que ainda não chegou, no que eu ainda não vi. Eu preciso crer no que ainda não aconteceu, porque senão não é fé. O grande avivamento, ele passa pelo entendimento de quem é Deus. E quem é Deus, pastor? É um ser pequeno que a gente aprendeu a chamar de você na nossa geração? Não, Ele é grande. Imagina que esse Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele senta no trono dele e usa a terra como escora para os pés. Consegue imaginar isso? Ele usa Isaías para falar isso. Eu uso a terra como descanso de pé.
eu fico imaginando qual o tamanho do pé de Deus. E aí eu vou lá e fico apaixonado por um cara que a Bíblia não falou muita coisa sobre ele, só diz assim: o Senhor tomou para si, porque ele andou com Deus. Ele foi Enoque. A gente aprendeu na Bíblia toda Deus andando com os homens, mas a Bíblia diz que Deus pegou Enoque e arrebatou porque Enoque andava com Deus. Eu fico imaginando o quanto Enoque tinha que correr para acompanhar o passo. Eu queria que ele tivesse deixado alguma coisa escrita para a gente explicando como fazer isso também. Só que antes que ele revelasse o segredo, o Senhor deixou tirar daí, porque ele descobriu um segredo que não devia ninguém descobrir. Deixa eu tirar ele de lá, porque o que ele descobriu é muito forte. E ele diz: ele andava com Deus e Deus o tomou para si. E não, esse descobriu um lugar que é muito escondido. Deixa eu recolher ele. Deixa eu tirar ele daqui, ele é perigoso. Sabe, queridos, quando a gente descobre quem é Deus, você começa a ter paz. Agora imagina esse Deus que é tão grande. Bora voltar aqui. É tão grande que usa a terra como descanso de pé. Imagina um Deus que senta no seu trono e chama as estrelas pelo nome. E a Bíblia diz: elas se apresentam a Ele. Olha que coisa gloriosa. Um Deus que é tão grande que pega a água do mar na concha de sua mão. Pastor, não dá para esse Deus se preocupar com dor de cabeça minha. Agora imagina esse Deus que é tão grande, e ele tem um universo, e nesse universo um planeta Terra com quase 7 bilhões de pessoas. E no meio desse planeta ele olha, e eu imagino que por mais que a gente tivesse um criatório de formiga, porque eu acho que é mais ou menos assim que a gente parece para Deus. Por mais que eu quisesse, que eu estudasse sobre ela, eu não conseguiria ainda entender o que elas falam, porque o som é incompatível. Eu poderia supor, com base na biologia básica, mas eu não conseguiria interpretar necessidades individuais delas. Agora esse Deus olha para 7 bilhões de pessoas, que diante dele é como formiga, e ele resolve olhar para a América do Sul. Ele resolve olhar para o Brasil, mas a gente ainda está falando de 210 milhões. Ele resolve olhar para a Vitória da Conquista, mas pastor, ainda tem 400 mil. Mas aí ele olha para o teu bairro, e ele olha para a tua rua, e ele olha para a tua casa. Como assim, meu Deus? E aí chega no outro culto, Deus ainda usa alguém e fala assim: olha, eu ouvi o que você estava orando ontem. E às vezes eu me pego se perguntando, dizendo: como? O senhor tinha 7 bilhões para cuidar. Não, mas eu escutei o que você falou comigo. Não, mas o senhor tem 7 bilhões, tem pessoas aí sofrendo no mundo todo. Não, mas eu ouvi tuas lágrimas. Mas Senhor, a minha nem era tão importante. Tinha até um pouquinho de dengue envolvido. Ele disse: sim, mas eu vim te consolar. Olha que coisa gostosa. Um Deus que olha para você, irmão. Quem somos nós na presença de Deus? Caca entre caca, tentando discutir com o oleiro e falar que forma que a gente quer ter. E Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de amigos. Ele nos convida e quer revelar seus segredos a nós. Te convida para um lugar secreto e diz: olha, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. É gostoso Deus me mostrar a vida do pastor, falar algo que está no coração dele. É lindo, irmão, é bom demais quando a gente tem esse privilégio. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer te dar um nível de revelação que vai além da vida do teu irmão, que vai além dos sentimentos do teu irmão. Deus está querendo abrir o coração dele para você dizer: filho, eu quero te contar o que eu estou pensando, eu quero te contar como eu estou me sentindo, eu quero te contar o que eu estou planejando. Quando você compreende isso, você sai da sala da dependência, da sala do orem por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. E você começa a dobrar os joelhos e falar com Ele.
E lá naquele lugar secreto você entende que mais do que abaixar a cabeça para alguém orar por você, Ele quer tocar você pessoalmente. Lá naquele lugar secreto você começa a entender que mais do que usar alguém para falar com você, Ele quer soar de dentro do teu coração e falar aos teus ouvidos coisas que você precisa ouvir e que Ele, como Pai, está interessado em falar para você. Aí a gente diz assim, como alguém falou comigo há alguns dias: pastor, parece que Deus não fala comigo. Parece que Deus não quer se comunicar comigo. E depois aquela pessoa começou a contar a vida dela. Eu falei: irmã, não é que Deus não quer falar com você, Deus já está gritando. Já chegou um nível que Ele não consegue mais falar, Ele já está gritando com você. Tudo que você me contou na tua vida, eu vejo a voz de Deus. Acontece que os nossos ouvidos são travados, por quê? Porque a gente fica esperando um som que venha de fora para dentro, pastor. A gente aprendeu culturalmente no Brasil que a voz de Deus é a voz do Cid Moreira. Não é assim que a gente entende? Faz uma peça aqui, pede para o menino ficar ali escondido com o microfone e fazer a voz de Deus. Ele vai tentar imitar o Cid Moreira, porque a gente aprendeu que a voz de Deus ela é grave, é uma voz de locutor, tem um eco imenso. Mas quando você vai para a Bíblia diz que a voz dele é mansa e suave. A voz de Deus é até muito mais fina do que você imagina. Imagina de madrugada a voz do Cid Moreira te chamando pelo nome e gritando com você do jeito que a gente imagina que Deus só fala gritando e berrando. Mas olha para a palavra e você vai ver dentro de uma caverna alguém ouvindo a voz, uma voz mansa dizendo: o que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aqui? Porque eu ainda tenho um plano para a tua vida. Não, mas eu esperei que Deus ia vir no vento, no terremoto, no fogo. O Senhor diz: não, Ele veio numa brisa. Vai ter dia, meu irmão, que vai parecer que essa casa vai chacoalhar. Vai ser tanto fogo que a gente diz: meu Deus, não sei se a terra subiu ou o céu desceu. Vai ter dia que você vai sair daqui com uma palavra calma, tranquila, e você vai dizer: parece que Deus não estava lá. Mas é porque Ele tem a sua multiforme graça, as suas múltiplas operações do Espírito na vida de pessoas diferentes. E vai ter dia que Ele vai falar com você no trovão. Mas vai ter dia que Ele vai mandar uma brisa mansa, suave, vai te abraçar, cochichar no teu ouvido e dizer: eu estou contigo. Aleluia. Acontece que a voz que a gente está esperando ouvir aqui, não é aqui que ela vai chegar, ela está gritando aqui. E a gente começa a sentir um desejo ardente por Ele. E a gente diz: Ele nunca falou comigo. Não, Ele já começou a falar. Não, você está lá no seu dia a dia, de repente bate aquela vontade doida de orar, e você começa: não sei, mas eu estou com a saudade de orar. E aí o que a gente faz? A gente corre para tentar ocupar a cabeça, porque a gente quer perder aquela vontade. Ele começa a te convidar. Não, Deus não vai falar com você em lugares abertos, Ele vai te chamar para um lugar secreto, porque Deus é um Deus de intimidade. Ele vai começar a te convidar para a oração. Ele vai começar a te convidar para a leitura bíblica. Ele vai começar a te convidar para a consagração. Ele vai começar a te convidar. E lá dentro você vai sentir uma vontade. Você vai estar orando e de repente vai vir vontade de falar línguas estranhas. E a gente começa a dizer assim: não, eu vou me controlar porque vai que é da carne. Não é assim que a gente aprendeu? Segura até o Senhor aparecer com fogo e dizer: sou eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a tua carne nunca vai se interessar em falar línguas estranhas, porque línguas estranhas edificam o teu espírito e ela morre. A tua carne nunca vai te convidar para oração, porque a oração fortalece teu espírito, e se ele fortalecer, ele mata ela. A tua carne nunca vai te convidar para a leitura bíblica, porque a leitura bíblica vai abrir teu entendimento e você vai entender quando é ela falando com você, e você vai recusar a voz dela. Então, ei, se está queimando aí dentro um desejo por Deus, não rejeite esse clamor, não rejeite esse chamado. Deus está fazendo queimar dentro de pessoas diariamente um convite para o lugar secreto onde Ele vai se revelar para você. E aí a gente recusa o chamado, mas chega de noite e a gente pergunta: Senhor, cadê o dom que não chega? Cadê isso que não acontece? Cadê aquilo que não acontece? O Senhor está dizendo: está lá no canto do teu quarto, está lá no canto da tua cozinha, está lá no teu banheiro. Quando a casa é agitada assim, às vezes o Senhor nos chama para lugares
você tivesse ido lá, você já estava sendo usado nos milagres, já estava sendo usado na profecia, já estava sendo usado na palavra, mas diariamente está queimando, e a gente vai apagando essa chama, ei, deixa queimar, e atenda o chamado que Deus está fazendo. Ele está chamando. Ele está chamando. Ele nos convida nas horas mais ocupadas do dia e dá aquela vontade de largar tudo e orar, e a gente olha para pé de prato e fala, não posso. Sabe quando o Senhor pediu Isaac a Abraão? Porque Isaac era a coisa mais importante que Abraão tinha. Tem dia que teu Isaac não é teu filho que você tanto ama, irmão. Tem dia que teu Isaac é só os pratos que estão na pia. Mas tem dia que o teu Isaac não vai ser aquele filho, o teu cônjuge não. Às vezes teu Isaac vai ser só aquela casa bagunçada que você olha e diz assim, eu não saio daqui enquanto não arrumar tudo. Aí lá dentro começa a queimar dizendo, larga tudo aí, vai lá pro quarto. Larga tudo aí. Eu não tô pregando aqui para você viver na casa bagunçada, para a irmã preguiçosa que já viu, marido. É porque agora eu vou ficar na presença. Na verdade você estava no WhatsApp, não estava na presença. Eu estou falando que vai ter dias que o Senhor vai fazer queimar lá dentro. E quando isso acontecer, larga tudo, para tudo, encosta o carro se for necessário e se derrama diante dele, porque nessas horas ele vai se revelar para você. Aleluia, aleluia. Para tudo. Mas eu tenho um horário, para esse carro num canto da pista. Pastor, e o ladrão? Não, meu irmão, enquanto estiver cheio do Espírito Santo lá dentro, o diabo que está dentro do ladrão vai dizer para o ladrão, sai de perto, porque senão nós dois se dá mal. O espírito que usa o ladrão vai ver o espírito que usa você. O ladrão só vê você, mas o espírito que usa ele sabe quem está em você. E ele corre para tudo. Tem segredos de Deus no lugar secreto, queridos. Tem segredos de Deus no lugar da intimidade. Tem segredos de Deus em lugares onde a gente simplesmente se derrama diante do Senhor. Olha o que Pedro vai nos ensinar aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Ele vai dizer assim, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Pedro está dizendo, pega aquele exemplo da criança recém-nascida. Estou com uma bebezinha de 11 meses em casa, eu sei o que é isso. Agora está um pouquinho mais tranquila. Mas quando ela novinha, que ela atacava que só queria a mãe, meu irmão, você pode ser o melhor pai do mundo, não serve. Às vezes nem queria mamar, pastor, só queria o cheiro do leite. Pedro está dizendo, deseja o Senhor desse jeito. Porque para aquela criança, tem uma bebezinha ali, o leite é insubstituível. O abraço da mãe na hora que ela quer, o cheiro da mãe é insubstituível. Pode vir o parente que ela mais ama, que mais a faz sorrir, que mais brinca com ela. Não serve, porque ela quer o cheiro, ela quer o abraço, ela quer o calor da mãe. Então Pedro está dizendo, deseje desse modo, que quando você começar a desejar nada, nem ninguém consiga te afastar desse propósito, que Deus seja insubstituível para você. Mas aí Pedro pega pesado no versículo 3 e ele fala assim, se é que já provaste que o Senhor é benigno ou bom, de acordo com sua tradução. Ele diz, desejai afetuosamente como uma criança que deseja um leite racional, para não contaminada, para você ir crescendo e se fortalecendo. Depois de dizer tudo isso, ele fala assim, se é. Pedro está fazendo menção aqui exatamente, irmão, de quê? Do texto que nós lemos no início. A gente sempre termina a mensagem onde começa. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor... Pedro está dizendo que você só vai conseguir viver o versículo 2 se você passou em Salmos 34:8. Você só consegue desejar desse jeito depois que você experimenta a primeira vez. Pastor, e como é que eu faço para experimentar a primeira vez se eu não tenho desejo? Aí vai no propósito. Você precisa decidir ser cheio. Ser cheio do Espírito Santo tem que ser uma decisão. Depois que você experimenta, fica fácil. Você só se joga no rio e a água te leva. Mas pular na água você tem que decidir, meu irmão. Para pular na água você tem que tomar uma decisão. Você tem que querer. Eu já vou devolver o microfone para o senhor. Você tem que querer ser cheio.
Não adianta eu vir aqui na frente porque alguém vai orar e colocar a mão e eu vou ser batido. Não, você tem que querer. Eu consigo transferir cura através da oração, com mãos, com unção, com óleo. Eu consigo transferir uma série de coisas, mas unção não. Unção você tem que ir buscar. Ela é individualizada. Você tem que desejar. Pastor, e o hino lá do batismo no ônibus, Deus pegou o homem e fez. Não, meu Deus não é irresponsável. Meu Deus não é irreverente. Meu Deus não invade casa porque ele não é ladrão. Ele bate na porta até o dia que alguém abre e ele entra pela porta na frente. Você tem que querer. Você pode estar aqui e dizer, eu não quero nada disso que o pastor está pregando. É uma decisão sua e Deus não vai te dar. Porque Ele respeita a tua decisão. Quem te deu o livre-arbítrio foi Ele. Você tem que querer ser cheio. Você tem que se incomodar de ser vazio. Deus tem procurado nesses dias pessoas que sejam capazes de chorar uma noite inteira porque veio num culto e não sentiu Deus. Pessoas que se angustiam porque louvou, pregou aí, Deus não se manifestou na casa. Eu não falo de movimento, eu falo de presença de Deus que pode se manifestar na sua multiforme operação. E você querer o Senhor e decidir, eu quero. Eu tomo a decisão. Vai para o rio de Deus lá de Ezequiel. O anjo vai andando. Já observou que ele não espera o profeta? Ele caminha e convida. O Senhor sempre vai estar um nível à frente. O Senhor não tinha interesse nenhum na beira daquele rio. Ele só foi lá buscar Ezequiel. Só para isso. E ele caminha, ele mostra como se faz. 500 passos, mais ou menos 500 metros. Diz, bora. Você vem? Ezequiel diz, eu vou. Aí águas pelos tornozelos. Mas quando ele está lá olhando, dizendo, uau, água no tornozelo. Cadê o Senhor? O Senhor já foi. Porque o Senhor nunca vai te acompanhar em lugares rasos. Em lugares rasos você está sozinho. Ele só vai lá te convidar. Mas a decisão, quem é que caminha? É o Senhor que leva Ezequiel? Não, o Senhor chama. Ezequiel precisa decidir entrar no rio. Água no joelho, uau, cadê o Senhor? Uai, já foi embora. Não, Ele não vai te acompanhar no lugar raso, meu irmão. No lugar raso você tem manifestações da presença, mas você não tem a continuidade dela. Aí água na cintura, o Senhor já foi embora. Mas quando chega nos lugares profundos, Ezequiel vai usar uma frase que é fantástica. Ele diz, naquele lugar onde não se podia passar a pé, tinha que andar a nado, o Senhor me pegou e Ele me levava. Você entende isso? A presença contínua te conduzindo, te levando, te acompanhando, ela só é possível nos lugares profundos. Agora deixa eu te dar uma última chave que vai fazer você ir embora com raiva de mim, esquecer tudo que você ouviu hoje. Eu desliguei tudo aqui, pastor. O Senhor nem me devolveu o microfone. É possível estarmos no mesmo rio. Estamos aqui na mesma igreja, mesmo culto, ouvindo a mesma palavra, amém? Todos ouviram o mesmo louvor, amém? Então o rio é o mesmo, pastora. Domingo o Senhor começa uma série de mensagens, todos vão ouvir a mesma mensagem. Então o rio é o mesmo. Então é possível estarmos aqui no mesmo culto, o mesmo rio, mas em níveis diferentes. É o mesmo culto, mas alguém sai e diz, o culto foi frio. O outro diz, rapaz, eu tive tanta experiência com Deus. Alguém sai e diz, não, o som estava incomodando. O outro diz, que louvor agraciado. Alguém sai e diz, não, o pregador gritava. O outro diz, meu Deus, mas que palavra. O rio é o mesmo, mas o nível é diferente. Agora, quem decide em que nível do rio você vai sair desse culto é você. Quem decide qual é o nível do rio em que você vai estar aqui hoje e sair daqui é você. Não é o pregador, não é o levita, não é o músico, não é você que precisa decidir e dizer, Deus, eu vou sair daqui hoje mergulhado. Eu não aceito nada menos do que mergulhado. E depois que você viver isso uma vez, não precisa de duas. Isso aqui vicia mais do que qualquer droga do mundo. Só precisa de uma vez. Lembra da Fernanda Brum? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, está em casa, está na pia, está no carro, está no banheiro, está na rua. Você vai começar a chamar pela glória, porque você não vai viver sem a glória de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu vou deixar a oração para o pastor, minha hora já está bem avançada. Mas guarda essa palavra em teu coração.
Guarda essa palavra em seu coração. Decida ser cheio do Espírito Santo. Decida viver coisas sobrenaturais. Decida isso. É uma decisão. Eu preciso tomar a decisão de hoje em diante. Eu não vou ser mais vazio. De hoje em diante eu não aceito nada menos do que as revelações das águas profundas. E você vai muitas vezes estar cheio no meio de uma multidão vazia. Deus vai encher só você, porque você tomou a decisão de ser cheio de Deus. Que Deus abençoe, pastorzão. Obrigado. Posso orar? Amém. Estou preocupado com o horário. Vamos falar com Deus. No seu lugar, ou se você quiser vir aqui na frente, fica à vontade. Mas essa oração eu não quero que você clame por nada material, nada humano. Clame pela presença. Unicamente pela presença. Quando Jesus caminha por cima das águas, a Bíblia diz que quando ele entra no barco, ele não precisou mandar o mar se acalmar, como aconteceu lá da primeira vez. A Bíblia diz que quando ele entra no barco, o mar se acalmou. Unicamente pelo poder da presença. Eu quero te convidar a clamar por ela agora, do teu jeito, do teu modo. Essa é uma oração que eu nem posso fazer por você, por mais que eu queira. Essa é uma oração que você precisa fazer e decidir: Deus, eu quero a tua presença. Vamos falar com ele. Aumenta um pouquinho esse fundo aqui, querido. Tem um fundo gostoso aqui. Fundo musical. Isso, deixa ele um pouquinho mais. Obrigado. Fala com Deus. Pai, nós ouvimos hoje sobre a tua presença. Mas quantas vezes estamos vivendo num vazio tão distante de ti? Quantas vezes o Senhor nos chamou ainda essa semana e a gente não atendeu, Pai, porque estávamos ocupados, porque tínhamos prioridades maiores do que orar naquele momento. Mas nesse momento nós começamos essa oração pedindo perdão, Pai. Pedimos perdão pelas muitas e muitas vezes que não demos ouvidos à tua voz. Pelas muitas e muitas vezes que não atendemos ao teu chamado. Nos perdoa, Pai. E nos comprometemos, Deus, a desfrutar de algo maior contigo. Declaramos que nós queremos isso, Pai. Queremos sair dos lugares rasos e vamos sair. E começamos hoje a caminhar rio adentro, Pai, até que não consigamos mais andar, Pai. Eu clamo por uma unção sobrenatural vindo sobre a vida da tua igreja. Eu clamo a Deus por um despertar que faça pessoas calmas e tímidas criarem coragem para pregar o teu evangelho pelas ruas, pelas praças, pelas escolas, nos presídios, nos hospitais. Sim, meu Deus, que haja um despertar nessa noite, que haja um revelar da tua unção, dos teus mistérios ao coração da tua igreja nessa noite. Que ninguém saia desse lugar, meu Deus, vazio. Que ninguém saia desse lugar sem viver algo sobrenatural. Que ninguém saia desse lugar para voltar à mesma mesmice, à mesma monotonia. Não, meu Deus, mas que ao sair desse lugar, essas pessoas saiam cheias do Espírito Santo, pronta para viver uma atmosfera sobrenatural que vai mostrar os céus para ela. Nós clamamos, Deus, por manifestar de um seu interior dentro dos teus filhos, que vire uma chave dentro deles. Sim, meu Deus, que não sejam mais os mesmos, que a liderança dessa igreja comece a ver pessoas mudarem, pessoas se transformarem, pessoas mudarem completamente o seu modo de viver, Pai, baseado na unção, na chave que está sendo virada hoje, na unção que está sendo declarada hoje. Não vai ser mais o mesmo, Pai, não vai ser mais igual, Pai. Nós declaramos diferença, 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 diferença. Nós queremos o sobrenatural. Alguém vai dizer que virou outra pessoa, que agora é tudo diferente, porque o Senhor está fazendo agora. Sim, meu Deus, de dentro para fora, Pai, de dentro para fora, Pai, de dentro para fora, Pai. Pega essas pessoas por dentro agora, de dentro para fora, Pai. Sim, meu Deus,
declaramos mudança de vida, nós declaramos transformação, nós declaramos um despertar profético no meio dessa igreja, nós declaramos um despertar de dons no meio dessa igreja, nós declaramos batismo do Espírito Santo no meio da igreja. Enche Jesus, vai ser tudo diferente, Pai, vai ser tudo diferente, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia. Muda a história por completo, Pai, nós cremos nisso, e é por isso que te louvamos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Ele. Adore nessa noite, dê a sua melhor salva de palmas para Ele. Aleluias, aleluias, que Deus te abençoe. Não saia daqui e desliga a tomada ali não, mas leva uma bateria cheia, em nome de Jesus. Pastorzão, Deus abençoe, obrigado pelo convite e confiança. Deus abençoe em nome de Jesus, meu querido.